Olá, pessoal. Sou o Ricardo Marcon, engenheiro coordenador aqui do Seconce São Paulo. Hoje nós estamos aqui com o Marcel, CEO da empresa Mais Controle, uma empresa de ERP que desenvolveu aí um sistema de gestão de controle de obras. Olá, Marcel. Seja muito bem-vindo aqui ao Seconce. Queria que você contasse para a gente um pouquinho aí da história da Mais Controle, como é que surgiu a ideia. Me apresentando rapidamente, eu sou Marcel Ribeiro, sou cofundador e CEO, atual CEO da Mais Controle. Nós somos um sistema de gestão de obras. A Mais Controle é um sistema 100% focado em atender as demandas de pequenas e médias empresas da construção que executam obras, construtoras, empresas de serviços, incorporadoras. Bom, contando brevemente aqui um pouquinho da nossa história, a Mais Controle ela surgiu a partir da necessidade de uma pequena empresa da construção, uma empresa de serviços. Foi quando eu e meu sócio, nós tínhamos uma empresa de manutenção predial na nossa cidade. Eu sou engenheiro, sou de Juiz de Fora, que fica numa cidade da Zona da Mata de Minas Gerais, uma cidade do interior. E nessa empresa de manutenção de prédios, a gente fazia serviços de reforma de fachada de prédios para construtoras ou para condomínios. E a gente chegou, eu e o meu sócio, a ter mais de 10 obras rodando simultaneamente. Era eu e o meu sócio, o Guilherme Junqueira, e mais dois coordenadores de obras e mais uma pessoa na parte administrativa da empresa, fazendo ali gestão financeira, nos ajudando nas compras, enfim. Então, todas as obras que a gente fazia, mais de 10 obras que a gente tinha rodando simultaneamente, a gente fazia a gestão dessas obras utilizando planilhas de Excel. E com o tempo, as planilhas de Excel se tornam complexas e de difícil manuseio. Na operação, eram mais de 50 pessoas trabalhando na operação. E na construção, certamente você sabe, a gente faz ali o pagamento toda sexta-feira. Então, é preciso ter muita organização para poder controlar o fluxo financeiro, os orçamentos, o acompanhamento da obra. Então, foi aí que a gente, vivendo na pele os desafios da gestão de uma pequena empresa de serviços da construção, a gente teve aí a ideia, a epifania de desenvolver um sistema para poder atender a demanda não só da nossa empresa naquela época, isso foi em 2015, 2016, mas empresas em todo o Brasil. Bacana, né, Marcel? O legal disso é que você viveu na pele essa dificuldade, né? Como você falou, o sistema de vocês, ele foi desenhado para fazer essa gestão. Uma pequena empresa que toque aí um volume de 10 obras, não dá para você estar em todas as obras, acompanhando tudo presentemente. Então eu acho que o sistema ele melhora muito isso, né. Fala um pouco para a gente como que você atuava e como que passou a ser a atuação de vocês a partir da implementação do seu próprio sistema na sua própria rotina. Isso foi interessante porque quando a gente, lá em 2015, a gente enxergou essa oportunidade, a gente não tinha certeza se isso realmente era algo viável, era algo necessário. Então, no final de 2015, a gente fez uma pesquisa de mercado e a gente identificou, a nível Brasil, a gente selecionou quase 500 empresas, conseguimos falar com boa parte delas, que elas sentiam as mesmas dores que a gente, que achavam que não utilizavam sistemas, a maioria absoluta que a gente conseguiu falar dessas empresas. A gente contratou, inclusive, uma empresa terceirizada para fazer essa pesquisa, e a maioria dessas empresas não utilizavam nenhum sistema de gestão, utilizavam somente planilhas de Excel, e, e elas e a gente encontrou um paradigma que elas achavam que softwares eram caros e complexos, fora da realidade de uma pequena empresa. Então foi aí que a gente decidiu desenvolver o Mais Controle, que é um sistema 100% intuitivo, extremamente intuitivo, integrado e acessível também financeiramente, aderente à realidade das pequenas e médias empresas. Então, a gente fazia, antes de desenvolver o sistema, a gente fazia todos os processos de gestão de obras em planilhas de Excel. Orçamento de obras, a gente ia ali visitava o nosso cliente, o canteiro de obras, e a gente ali fazia as medições para saber quanto que a gente tinha que fazer de serviço, pegava lá a nossa trena, ou esticava a trena, ou uma trena laser, uma boa aquisição para a gente na época foi uma trena laser. E a gente levantava todo o quantitativo,
ia para escritório, jogava aqueles quantitativos ali numa planilha, e ali a gente sabia quanto de serviço que a gente tinha que fazer, e a própria planilha ali, a gente tinha até uma boa gestão, a gente tinha um bom controle ali, conseguia fazer um bom planejamento. A própria planilha nos dizia o quanto que a gente vai precisar de material, quanto que a gente vai precisar de mão de obra, qual que é o tempo que a gente vai levar para executar esse serviço com aquela mão de obra disponível, enfim. Então a gente fazia orçamentos em planilha de Excel. A gestão financeira, a gente tinha uma planilha também, que a gente lançava o pagamento da mão de obra para poder falar, olha, o Daniel, que é um pintor ou um pedreiro, ele trabalhou nessa obra durante essa semana, na outra semana ele foi para outra obra. Então a gente fazia, digamos, esse apontamento de mão de obra também para planilha de Excel, para chegar no final da semana ou no final do mês, a gente conseguir ratear e apropriar o pagamento dessa mão de obra. A gente também, no final de uma obra, a gente era sempre uma saga nossa, a gente tentar ali cruzar o que, que a gente orçou para aquela obra e o que, que a gente realizou. Então, assim, a gente costuma dizer que era planilha para tudo quanto é lado, Ricardo. Era planilha para orçamento, planilha para visita à obra, planilha para controle de EPI. A gente tinha uma planilha exclusiva ali para poder também controlar onde estavam os equipamentos, qual que era a movimentação, quais EPIs foram entregues para os colaboradores. Então, assim, era planilha para tudo quanto é lado e nos consumia muito tempo para poder alimentar essas planilhas. Além disso, também exigia da gente um conhecimento específico sobre a planilha muito grande. Eu até sou suspeito para falar de planilha de Excel, porque eu gosto muito de planilha de Excel, um Excel bem avançado, mas eu reconheço que com o tempo isso não é sustentável para uma empresa. Uma planilha de Excel não é sustentável para uma empresa que quer crescer, ter uma base de informações organizadas. E muitas das vezes também, Ricardo, a gente nem sabia se a gente estava tendo lucro numa obra, porque vira e mexe a gente fechava o resultado de uma obra, dali 15 dias, um mês depois, a gente falava, opa, esquecemos de lançar esse custo Sim. aqui que teve essa obra. Então, assim, muitas das vezes a gente era pego de surpresa, achando que uma obra tinha dado lucro, mas depois a gente descobria que, poxa, na verdade tomou prejuízo. Uma das coisas que você comentou aqui que chamou um pouco a atenção, eu acho que é a realidade de muitos dos nossos empreiteiros, pequenas empresas e tudo mais, muitas vezes é o próprio dono que comanda isso. Ele que faz a gestão da obra, ele que faz a gestão administrativa e financeira disso. E às vezes, ou ele é um engenheiro, ou ele é alguém que entende um pouco mais de obra e resolve aí se aventurar na construção civil, mas ele não tem todo esse conhecimento e esse domínio em tecnologia. Então, eu vejo algumas pessoas que a gente convive no dia a dia, o Excel deles é limitado. Esse software de vocês, ele é de fácil entendimento? Ele é utilizado de uma forma intuitiva? Como que foi a absorção do software de vocês por essas pessoas que não têm todo esse total domínio de informática? Legal. Boa pergunta, Ricardo. Porque, até antes de responder a sua pergunta, é interessante dizer que em conversas com os nossos clientes ou com profissionais da construção, eu escuto uma queixa muito recorrente, que é a dificuldade de encontrar mão de obra. Sim, Então, e muitas das vezes eu percebo que às vezes a pessoa tem dificuldade de encontrar alguém ali para ajudar na parte administrativa, porque ele não possui processos padronizados. Então, geralmente são planilhas complexas que o próprio dono da empresa criou. Ele contrata uma pessoa que tem conhecimento intermediário ou básico de Excel, e ele quer que aquela pessoa alimente essa planilha, explore ali, trazendo relatórios, enfim. E é complexo. A planilha ela é complexa. bastante. É muito difícil você ter um profissional que vá ficar numa pequena empresa, ganhando um salário, às vezes, muitas vezes, que não é Reduzido. tão atrativo, tem um conhecimento baixo de Excel. Então, é difícil encontrar um profissional que está disposto a enfrentar esses desafios, mexer numa planilha complexa, sem ter muito conhecimento e ainda, às vezes, nem ganhando um salário que é muito atrativo. Então, esse profissional ele não para na empresa. A verdade é essa. Então, é por falta, conversando com vários empreendedores da construção, a dificuldade que a gente entende que existe de se encontrar um profissional é pela falta de processo, porque o profissional realmente não fica, ele não quer ficar. Imagina ser uma pessoa que não conhece bem de uma planilha,
e o dono da empresa vira para ela: "Olha, eu vou ali na obra e quando eu voltar eu quero que você me dá esse relatório aqui de quanto que eu orcei, quanto que eu realizei". Imagina, A dificuldade é grande. a pessoa vai ficar desesperada, ela vai entrar para debaixo da mesa e querer sair, pular fora do barco na primeira oportunidade. Isso é Então, verdade. esse é um dos motivos que realmente existe essa dificuldade de encontrar mão de obra. Então, quando a empresa adota um sistema como mais controle, se eu posso falar em nome dos nossos clientes, hoje são mais de 2.200 clientes que a gente tem em todos os estados no Brasil, são empresas utilizando o nosso sistema. Em termos de usuários, são mais de 7.000 usuários, o tempo inteiro as pessoas entrando e saindo dentro do nosso sistema. O sistema ele tem uma interface extremamente intuitiva. A gente tem uma tecnologia muito moderna que a gente integra todos os processos, desde a parte de orçamento, gestão financeira, apropriação de custos, tanto da empresa quanto das obras. O sistema ele vai fazer a gestão financeira da empresa e das obras. Em resumo, né, os processos de orçamento, gestão financeira, gestão da obra, diário de obras, medição de obras, tudo que foi inerente à gestão de obras, o sistema tem. Tá? Então, o sistema ele tem uma interface extremamente intuitiva que é amigável ali para o cliente, para o usuário estar utilizando no dia a dia. Fora isso, a gente tem toda a rotina do sistema, tem vídeos, a gente tenta fazer com que o sistema seja self-service, o próprio usuário ele entender por si só. Tem vídeos no sistema que ele pode clicar em toda a rotina, ver como é que funciona, artigo, tem chat de suporte que ele é gratuito, inclusive, horário comercial ilimitado. A gente ajuda em alguns casos um processo de implantação. A gente tem aulões que são ao vivo durante 2 ou 3 vezes da semana. Vocês conseguiram criar um tutorial dentro do próprio sistema. Exato. Então, assim, o sistema, além dele ter uma interface muito intuitiva, a gente ajuda, o máximo que a gente pode, a facilitar a adoção desse usuário, né, na plataforma. Marcel, utilizando aí na prática, né, nós sabemos que as obras elas possuem um grande índice de desperdício, não só de material e insumos, como também de mão de obra, de ferramentas, de equipamentos. Como que a gente consegue otimizar isso utilizando a ferramenta de vocês? Gestão, né, cara, considera que é gestão, realmente gestão dos recursos disponíveis, seja de mão de obra, né, pode haver desperdício de mão de obra, de tempo, de mão de obra, e de material também. Às vezes até por uma falta de material tem o desperdício ali Da mão de da obra. mão de obra. E isso tudo começa na fase de orçamento, eu diria. Então, assim, quando a empresa ela vai orçar uma obra, muito importante que ela saiba ali quais as etapas, quais atividades ela vai fazer, para ela poder mapear e saber quais insumos ela vai utilizar na execução desse serviço, dessa obra. Em termos de mão de obra, em termos de materiais e em termos de equipamentos também. Né? Em termos de EPIs, eu preciso saber quais EPIs que eu vou precisar para executar minha obra, de entregar para minha mão de obra. Então, a partir de um bom orçamento, a gente vai, o profissional, a empresa, ela vai saber os insumos que ela precisa. Então, só aí ela já vai ter ali um direcionamento, saber ali durante o andamento da obra se ela vai estar dentro ou fora do, do que ela planejou, os insumos previstos. E tem também o desperdício de tempo, né, no caso, que é um cronograma. Então, a partir de um orçamento, a empresa ela consegue criar ela precisa, né, independente se ela usa um sistema ou uma planilha, assim, é desejável que ela crie um cronograma de obras, saber qual etapa ela vai executar durante qual momento e quanto tempo ela vai durar, para ele acompanhar a duração daquela etapa, porque tempo é dinheiro também. Então, ela, a partir desse orçamento, desse cronograma, e a obra avançando, ele vai ter ali os processos de compras. Então, assim, eu vou começar uma obra. Então, eu preciso de providenciar os materiais do início dessa obra. Então, eu já poderia visitar o meu orçamento, saber quais materiais eu preciso para aquela primeira etapa. Eu já vou ao mercado e coto esses materiais. Posso ter um processo de cotação. Dentro do Mais Controle, por exemplo, a gente tem um módulo de compras que começa desde a fase de solicitação, que pode ser feito no aplicativo, no canteiro de obras, uma solicitação de material, que eu notifico o meu comprador,
esse comprador ele recebe essa solicitação, ele aprova ou não, e ele dá início no processo de cotação. Então, ele pega esses materiais para aquela primeira etapa, por exemplo, cota esses materiais, cria um mapa de cotação, comparando os valores, os custos ali dos meus fornecedores, e ali eu identifico onde qual material está mais acessível para eu poder negociar com meus fornecedores. Então, ali num processo de compras, eu diria que é onde pode economizar, a empresa consegue economizar muito, porque é difícil, é mais fácil, eu diria, uma empresa economizar nas compras, porque é onde você está controlando ali, você consegue negociar, você pode barganhar. Então, ali eu montando a empresa, montando um mapa de cotação, sabendo ali onde está o melhor fornecedor, onde que é a melhor compra, ele vai conseguir tomar melhores decisões e assim ter economia na compra de materiais. Com isso, materiais eles vão chegar a tempo na obra, né, fazendo uma compra antecipada. O material ele chega na obra, então tem insumo para a mão de obra trabalhar. Então a mão de obra não vai ficar Isso. ociosa. Isso é onde você chegou onde eu queria saber, né. A gente com isso, a gente consegue diminuir ou praticamente acabar com a ociosidade da mão de obra dentro do canteiro. Por quê? Nós sabemos que empresas, se não forem grandes empresas, elas não mantêm um estoque regular de materiais dentro da sua obra. Você mantém ali um estoque mínimo para o trabalho diário ou no máximo semanal. Então, essa questão do mais controle, ele vai conseguir nos ajudar nesse gerenciamento para que não falte esses insumos e que também que eu consiga aproveitar de forma mais otimizada a mão de obra, é isso? Com certeza. É previsibilidade, né, Ricardo? Eu acho que o sonho de toda empresa, não só de toda empresa, de toda pessoa é ter previsibilidade na vida. É saber qual que é o meu próximo passo. Já que eu vou dar esse próximo passo, qual material, quais insumos eu preciso para executar essa próxima atividade. Eu compro esses materiais, tenho esses materiais na obra, através, por exemplo, de um aplicativo diário de obras que a gente tem dentro do nosso sistema, também por celular. O gestor, o engenheiro, às vezes até mesmo o estagiário, ele vai acompanhando a obra ali, lançando tudo que foi feito naquela obra, naquele dia ou naquela semana. Se houve alguma ocorrência, algum desperdício, algum acidente, ele consegue registrar fotos. Então, a partir do orçamento, compras, início da obra, o acompanhamento, se o empreendedor, o gestor, ele seguir um fluxo dentro, utilizando a nossa plataforma, tudo fica mais fácil controlar as compras, o andamento da mão de obra, o desperdício de material, desperdício de tempo também. Opa, essa atividade está atrasada. Se ela está atrasada, o meu cliente ele pode ficar insatisfeito. Isso aí atrapalha também meu relacionamento com os clientes. Tá? Então, o desperdício ele pode gerar, assim, realmente desconforto em vários momentos de uma obra, de uma empresa. Não só o desconforto, como o prejuízo financeiro, Isso né. é o pior ainda, que é Mas uma coisa que me dos chamou dois. muito a atenção na hora que você estava me apresentando o Mais Controle, é o diário de obra feito em tempo real. Como eu sou pela minha formação, sou engenheiro de segurança também, então isso me chamou muita atenção. Esse diário de obra, ele pode relatar muitas coisas praticamente em tempo real e não necessitando exatamente do proprietário ou o engenheiro ou o gerente estar lá presente na obra, né. Qualquer pessoa que tiver acesso ao aplicativo, ao mobile, ele consegue informar, montar esse relatório de obra e você ter todo o histórico diário ou até mesmo em intervalos menores que um dia, do que está acontecendo na sua obra, das ocorrências que está tendo, igual você citou agora mesmo, até mesmo um possível acidente. Você pode usar isso para documentar esse local onde pode ter acontecido ou não esse acidente. Isso me chamou muita atenção. Isso é bem bacana mesmo. O diário de obras é uma funcionalidade que agrega muito valor para o nosso cliente no seu dia a dia, na sua rotina, por alguns motivos. Primeiro que você tem ali o acompanhamento da obra todo registrado. Então, quando você vai conversar com o seu cliente, ou então com os responsáveis ali pela atividade, fica mais fácil ali você acompanhar a obra e gerenciar. Né? Isso, na visão do cliente, isso é muito bom, porque isso demonstra transparência e organização. Então, com certeza, é um feedback que os nossos próprios clientes trazem para a Sim, gente. Isso passa mais credibilidade para os clientes. Então, na hora dele contratar um serviço de uma empresa que ela realmente lança os diários de obras, tem tudo registrado em termos de evolução, ocorrência, fotos, qual profissional trabalhou em cada obra. Então, isso passa muita credibilidade para o cliente.
Fora que você tira o de cliente da obra também, né? Quando você tem o diário de Exatamente, obra, exatamente. isso é muito bom, porque ele passa a não ir na obra, ficar dando aquele pitaco ali toda hora. Ele já consegue acompanhar a obra ali em tempo real e à distância. Isso é ótimo, né, quando você tira alguém avesso à obra, você diminui muito as questões de risco, as questões de interrupção e tudo mais, né. Outra coisa que me chamou muita atenção no sistema de vocês, é o controle financeiro. Controle financeiro versus o que estava previsto, versus a produção, e em tempo real. Então, isso é uma informação que eu acho que ela é muito válida, tanto para o proprietário da obra, quanto para o empreiteiro que está utilizando, quanto para o próprio gestor que está ali operacionalizando esta construção, não é isso? Exato. O financeiro é o calo de toda empresa. Todo empreendedor, pequeno, médio ou grande, ele vai precisar sempre olhar para o financeiro. A gestão financeira de contas a pagar, contas a receber, é o que dita, é o que vai direcionar o crescimento da empresa. A empresa pode fazer investimentos? Ela não pode fazer investimentos? Ela está numa fase boa, fase, Sim, enfim. O financeiro, no que tange ao processo de contas a pagar, contas a receber, dentro do Mais Controle, isso é tudo integrado com o orçamento. A partir do momento que eu tenho um orçamento, eu tenho uma obra em andamento, eu posso fazer a gestão financeira tanto da minha empresa quanto das minhas obras. Inclusive, o cadastro de obras no Mais Controle ele é ilimitado. A empresa ela pode cadastrar quantas obras ela precisar para orçar ou para gerenciar. Então, uma vez que essa obra está em andamento, eu preciso de lançar, receber, né, ou por medição, ou uma, enfim, preciso de receber meu contas a receber dessa obra, então eu vou apropriar meu recebimento para essa obra, pode ser à vista, pode ser parcelado, e eu vou pagar. Geralmente o fluxo financeiro de pagamento ele é bem intenso numa empresa. sim. Então eu preciso de pagar meu empreiteiro para aquela obra, para aquela etapa daquela obra. Então eu preciso fazer uma apropriação de custos. Eu preciso de pagar meu fornecedor de material para aquela obra, para aquela etapa daquela obra. Então esse pagamento ele pode ser parcelado também. Então, eu vou precisar de ter um controle ali do meu fluxo de caixa. Eu preciso também, uma coisa muito importante, inclusive falando em financeiro, é a gestão de documentos, documentos fiscais. É importante que a empresa ela colete as notas fiscais para depois prestar conta para a contabilidade. Isso dentro do Mais Controle, isso fica muito fácil de ser feito. Porque todo pagamento, o, a empresa, a pessoa responsável pelo financeiro, ela vai anexar a nota fiscal, inclusive o próprio sistema faz a leitura do XML de nota fiscal, para poder dar entrada nos materiais e depois comparar ali na gestão da obra os custos orçados e realizados, sabe? É justamente essa apropriação financeira que vai permitir que a empresa compare os custos orçados com os custos realizados. E esse armazenamento de arquivos ele é fundamental para poder registrar ali toda a movimentação, comprovar um pagamento. Inclusive, já recebi uma vez também, conversando com um cliente nosso, que o fornecedor dele de bloco cobrou um boleto, ele recebeu, na verdade, a história dele foi curiosa. Ele recebeu um e-mail um dia à tarde falando que, olha, seu nome vai ser negativado aqui. Ele ficou desesperado. Ele já foi querendo logo pagar o boleto. Não, peraí, meu nome está limpo, vamos negativar aqui. Ele já ia pagar o boleto, mas ele falou, peraí, deixa eu olhar aqui dentro do sistema. Quando ele olhou lá dentro do Mais Controle, estava lá o comprovante de pagamento. Ele falou, olha, por que você me mandou essa mensagem tão pouco? Se ele não tivesse essa organização, Seria pago novamente. teria pago dobrado o pagamento. Então, o financeiro é muito importante, Ricardo. Controlar as contas a pagar, empreiteiro, eu preciso saber quanto que eu estou pagando aqui para um empreiteiro, para um profissional. Inclusive, tem um elo muito interessante entre o aplicativo Diário de Obras e o financeiro, que o Diário de Obras, quando eu vou lançando a mão de obra, eu consigo já gerar um relatório depois de apontamento de mão de obra. Aí, quando eu for lançar no financeiro, eu consigo saber qual profissional trabalhou para qual obra. Então, eu consigo, na hora de lançar o pagamento dele, ratear ou apropriar o pagamento para a obra que ele trabalhou e depois eu vou lá na minha gestão da obra, eu comparo o que eu orcei com o que eu realizei, seja por obra, seja por etapa de obra, seja por categoria de mão de obra. Ah, será que eu estou, às vezes uma etapa eu estou dentro do custo dela,
Eu orcei, planejei Sim, gastar numa etapa 10 mil, estou gastando 9.900. tô Mas, dentro ainda. mas quando eu olho ali os grupos, pode ser que a mão de obra eu tenha estourado. Então, assim, é, fazer essa gestão em planilhas de Excel é extremamente complexo e não é sustentável. Inclusive, tem uma pesquisa feita pelo Sebrae, que 80% das empresas do Brasil não utilizam um sistema de gestão gestão empresarial. Tá? Isso assim é o que a pesquisa diz que é um grande problema cultural. E isso é totalmente contrário nos Estados Unidos, que somente 20% das empresas não possuem um sistema de gestão, contra 80% aqui no Brasil. Então, isso demonstra que o Brasil ainda tem muito a evoluir no que tange à organização de uma empresa. Uma empresa ela só cresce de forma sustentável e perene quando ela tem organização, quando ela tem um histórico de dados. Então, um sistema de gestão integrado, como mais controle, ele permite esse registro de dados, esse registro de informações, de documentação de forma centralizada e organizada. E não só isso, uma coisa que me chamou muita atenção nesse nosso bate-papo é que muitas vezes o profissional que faz essa gestão, ele é o dono da empresa. Então ele tem que acompanhar mais de uma obra ao mesmo tempo. E pelo que eu entendi, o sistema de vocês permite que ele faça esse controle, eh, de mais de uma obra simultaneamente, sem necessariamente ter que estar internalizado dentro de um escritório. Ele estando em campo, ele consegue visualizar todo o resultado das outras obras que ele está tocando e da própria empresa dele fora da obra. É isso mesmo, né? Com certeza. Exatamente. O sistema ele é multiplataforma, então ele mais controle o, o usuário, a empresa, ele pode acessar o sistema via aplicativo celular, via tablet, via computador. Ele pode acompanhar a obra dele bastante ter um acesso à internet e um navegador. E em relação à quantidade de obras, isso pode até variar muito, tá, Ricardo? A empresa, ela pode ter uma obra somente, mas uma obra grande. Ela Sim. pode ter 30 obras, a gente tem, inclusive, clientes que tem mais de 30 obras rodando simultaneamente, inclusive em diferentes regiões do Brasil. Isso é bem interessante também. Outra coisa que me chamou muita atenção é o controle de mão de obra. Você consegue saber exatamente qual é a equipe que você tinha em determinado canteiro de obra e em qual período relacionado a isso. Vou trazer isso, você falou para a gente que vocês podem ter obra em várias cidades ou vários locais. Esse preço de mão de obra ele pode variar. O preço aqui em São Paulo é diferente do preço lá de Minas, da sua cidade. Então você consegue fazer esse controle dessa variação também de custos, né, de mão de obra, de equipamentos, de insumos, tudo isso dentro da sua plataforma. Por região, exatamente. Cara. A empresa ela pode cadastrar base de insumos e base de composições. Por exemplo, eu tenho uma base para São Paulo, eu tenho uma base para Minas, eu tenho uma base para Santa Catarina, Bahia, enfim. Eu posso ter obras em diferentes locais e ter orçamentos diferentes, baseados na realidade daquela região. E a partir daí, ele vai gerenciar de fato a mão de obra, saber quais mão de obras vão necessitar, qual mão de obra ela vai ser necessária para poder executar aquele serviço, controlar qual mão de obra que está de fato executando, qual material que está sendo está sendo utilizado. Consumir ali. E isso é bem legal. A gente tem um relatório dentro do sistema que compara exatamente, além de comparar os custos orçados realizados por obra por etapa, é possível comparar quantos materiais, por exemplo, eu planejei gastar, quanto de ferro eu planejei gastar, e quanto eu de fato gastei. E se eu estiver utilizando esse seu sistema, eu consigo disponibilizar esses relatórios em tempo real para o meu cliente? Consegue. O próprio diário de obras, né, a gente estava até conversando aqui antes, ele gera um link único que eu consigo compartilhar com o meu cliente. Eu escolho ali quais informações Vai que eu ter vou, acesso? que ele vai ter acesso exatamente. E ele consegue, todo diário de obras que eu lançar, ele vai navegando dia a dia para o lado ali, podendo acompanhar o andamento por fotos, evolução de cada etapa. Então, esse é um relatório que ele pode compartilhar. A gente tem uma medição também, tanto medição física, para eu identificar e acompanhar a evolução do andamento da minha obra, cada medição. Então, eu consigo também compartilhar um link de medição, tanto de física quanto de empreiteiro. Às vezes eu tenho um empreiteiro
eu preciso eu tenho um contrato com ele de prestação de serviço, por exemplo, um empreiteiro de piso. sim. Então ele me cobrou lá R$ 100.000 para colocar o piso e cada própria atividade de piso tem algumas fases. Então eu vou pagando ele por fase. Conforme a evolução da obra. Exatamente. E esse relato, e essa medição de contrato também de empreiteiro, eu consigo gerar um relatório via link também que eu compartilho para a gente poder estar todo mundo ali na mesma página. É a informatização total do canteiro de obra, é isso. Exato. Integração é bacana o que você falou, inclusive, porque os nossos clientes dizem que a gente integra muito bem o canteiro de obras com o escritório. E o que faz com que eles economizem tempo. A gente fez uma pesquisa no final do ano passado, os nossos clientes disseram economizar, em média, 2 horas de trabalho por dia. Por Imagina, funcionário. por funcionário, exatamente. Isso dá uma economia aí de mais de 20% aí. Exatamente. Isso é muito bom. E além dessa pesquisa, desse resultado que a gente teve de economia de tempo, de 2 horas diárias, em média, de economia, eles disseram 98% das empresas que responderam o questionário se sentem mais organizadas e com mais informação para tomada de decisão. E uma boa parte também, a grande maioria também, disseram ter aumentado em até 30% o faturamento logo no primeiro ano. E que isso, qual foi a nossa interpretação, Ricardo? Que a economia de tempo fez com que o gestor, tá, envolvidos ali na gestão da empresa, pudessem buscar por novos negócios. Então, ele fez com que a empresa dele crescesse. Ou também um outro que a gente tem recebido muito nos últimos tempos é que ele tem um gestor, as pessoas têm utilizado esse tempo às vezes até para ficar com a família, porque é muito comum o Dando dono de mais qualidade de vida para ele. qualidade. Isso aí é bem bacana o que você falou. Uma vez a gente estava num evento aqui em São Paulo, a gente perguntou para um cliente nosso, Braz, o nome dele, se ele estiver ouvindo esse podcast, ele vai lembrar. O Braz, eu falei, Braz, qual que foi o principal ganho que você teve com mais controle? Não deu 3 segundos, ele, qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, o sistema, ele traz essa qualidade de vida, ele traz clareza das informações, ele traz economia de tempo, ele ajuda na tomada de decisão. Então, naturalmente, isso gera maior previsibilidade para os envolvidos ali na empresa e maior crescimento, maior sustentabilidade dessa E empresa no maior mercado. assertividade também, né, entre o valor orçado, o valor executado e o tempo de obra também, né. Exatamente. Marcel, e para o empresário, para o empreiteiro, para o gestor de obra que deseja contatar vocês, contratar o sistema de gestão de vocês, como que ele acha vocês? Como que ele encontra vocês? E como ele pode contratá-lo? Eu preciso contratar um pacote único, um pacote gigantesco, eu consigo contratar isso fracionado, eu tenho que contratar isso, posso contratar isso por um período determinado? Fala aí pra gente. Fácil, Ricardo, isso é muito fácil. Tem algumas formas da pessoa que tiver interesse, essa necessidade de melhorar a sua gestão, é, contactar a gente, tá? A gente tem um site que é maiscontroleerp.com.br, tá? E ali vão ter várias informações, os módulos que a gente tem. Ou então a pessoa pode ir lá no Google e jogar Mais Controle Sistema, que a gente vai estar ali logo nas primeiras posições, tá? Ou rede social também, é uma outra possibilidade da pessoa nos encontrar aqui. E quando a pessoa entra no nosso site ou na nossa rede social, ali a gente vai ter algum botão para a pessoa poder falar com a gente ou então ver o nosso sistema. Então ali ela pode até contratar direto o nosso sistema ou pedir contato de um consultor nosso, que a gente vai agendar uma apresentação por videochamada, tá? Geralmente dura em torno de 40, 50 minutos, 1 hora no máximo. É interessante ali o gestor, o empresário, envolver as outras pessoas da equipe para poder ali entender como de fato a gente vai poder ajudar na operação. E essa contratação ela pode ser feita de forma modularizada. Tá? O sistema, nosso plano de entrada hoje, o sistema que é o nosso sistema de entrada é a parte de obras, financeiro e gestão. Tá? Em resumo, toda a parte de orçamento, os orçamentos ilimitados, cronograma de obra, cronograma físico-financeiro, relatórios de custo por metro quadrado, curva S, curva BC, financeiro completo de contas a pagar, contas a receber, apropriação de custo, rateio, nota fiscal, fluxo de caixa, DRE e gestão da obra dos custos orçados realizados. Para 2 usuários é o nosso plano de entrada.
tá? Ele tem um valor bastante acessível, tá? Realmente, nosso foco são as pequenas e médias empresas da construção, sejam elas construtoras, empreiteiras, incorporadoras, tá? E caso essa empresa precise de módulos adicionais, a gente tem também para poder suprir, como, por exemplo, o diário de obras, que a gente falou aqui algumas vezes, a medição, tanto medição física como medição de contratos, compras, a gente tem um processo de compras que é todo integrado também dentro da nossa plataforma, estoque e mais usuários também, se a empresa tiver necessidade. Ótimo, ótimo. Isso aí, Marcelo. Queria agradecer você pela sua visita aqui à nossa empresa, agradecer você por essa tarde, por esse bate-papo, e dizer que é um prazer ter você aqui no Sequência com a gente. Bacana. Eu agradeço também, em nome de toda a nossa equipe, uma satisfação enorme estar aqui, compartilhando um pouquinho da nossa solução para o mercado da construção e estar juntos aí com vocês, podendo cumprir a nossa missão, que é ajudar a construir o Brasil. Então, agradeço em nome de toda a nossa equipe, mais uma vez, Muito e obrigado. até a próxima. Isso aí.